Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa semana, continuando o processo de aulas sobre cada região do Brasil, a gente vai estudar a região centro-oeste do Brasil, ok? Já fizemos região sudeste, nordeste, sul semana passada, centro-oeste agora, né? Faltando apenas semana que vem a região norte, para a gente fechar esse estudo das 5 regiões brasileiras. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então a região centro-oeste, pessoal, ela é formada por 3 estados, né? Mato Grosso, de capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, de capital Campo Grande, e Goiás, de capital Goiânia. Dentro de Goiás, né, existe um território onde foi construído o Distrito Federal, de capital Brasília, certo? A gente vai ver um pouquinho mais à frente a importância deste território, né, que cedia a capital brasileira para o Brasil, ok? Com área territorial de 1.606.403 km², 403.000 km², corresponde a 18,87% do território nacional. De todo o território brasileiro, a região centro-oeste corresponde a 18,87%, ok? Em relação à população, gente, são 15.875.907 habitantes, com densidade demográfica de 9,88%, 9,88 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é uma taxa de densidade demográfica baixa, uma das mais baixas do Brasil. E aí lembrem, densidade demográfica é o espaço, né, a área, dividido pelo número de habitantes. Aliás, o número de habitantes dividido pela área. Então dá 9,88, ou seja, a cada quilômetro, a cada 1.000 metros quadrados, a média é de ter apenas 9,88 pessoas, ou seja, menos de 10. É uma área que é pouco povoada. Por quê? Tem poucas pessoas. Lembre quando a gente estudou sobre a formação territorial do Brasil, que eu disse a vocês que os colonizadores chegaram pelo litoral. Então, esse reflexo histórico, até hoje, as áreas mais habitadas do Brasil, as grandes cidades, grande parte das capitais do Brasil e grande parte da população brasileira está localizada na zona litorânea, mais próxima ao litoral. Quando vai se interiorizando dentro do país, ou seja, quando vai se indo para o interior, para dentro, ao centro do país, vai se ficando menor a população. Ela está mais concentrada no litoral. E a região centro-oeste ela é bem interiorizada. Para vocês terem ideia, os 3 estados que eu mostrei para vocês, Mato Grosso do Sul e Goiás, eles não são banhados por nenhum litoral, porque a divisa com eles já é a América do Sul, é outros países da América, né? Então, são poucas pessoas que moram lá, né? A forma que o nosso continente, nosso país foi povoado, privilegiou o litoral e deixou o interior em segundo plano. Então, até hoje, esse reflexo ainda é vivido. Por isso que tem uma densidade demográfica baixa e realmente vivem poucas pessoas, né, comparado ao restante do país. É uma das regiões que menos tem habitantes. Ok, pessoal? A taxa de urbanização é de 88,7%, ou seja, de toda a população da região centro-oeste, 88,7% vivem, moram, residem nas cidades, nos centros urbanos. Ok, gente? Vamos adiante. Em relação a Brasília, o Distrito Federal, como eu disse a vocês, faz parte do Centro-Oeste, né? Também relembrando um pouco da nossa aula sobre formação territorial do Brasil, a capital já foi em outros lugares. A capital brasileira já foi em Salvador, na Bahia, e já foi no Rio de Janeiro, né? Na capital do Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome, Rio de Janeiro, antes de ser em Brasília, certo? Mas aí teve alguns motivos que os governantes eles raciocinaram e decidiram por construir, né, o Distrito Federal e Brasília. Como eu disse a vocês, não existia antes. Salvador e Rio de Janeiro, eles foram criados, né, por serem na faixa litorânea ali, mais próximo ao litoral, elas foram povoadas e depois foram tornadas capitais. Brasília não, ela foi construída, ela teve um projeto, foi feito em uma planta, né, e foi construído todos os prédios, todos os monumentos, principalmente as casas voltadas para a questão política, foram todas desenhadas
né? Brasília foi construída para abrigar a capital brasileira. Quais os motivos? Um dos pontos fortes para a saída da capital do Rio de Janeiro foi sair da aglomeração, né? Sair dos grandes centros e ir para algum lugar mais reservado, onde os governantes pudessem estar num ambiente mais neutro. O segundo foi também ajudar nessa interiorização. Lembra que eu disse a vocês que o governante ele queria fazer realmente com que o Brasil se expandisse mais, né? Que mais pessoas povoassem o interior do Brasil. E com a capital sendo construída no centro-oeste, que é mais ou menos o ponto central ali do Brasil, ele incentivaria isso, ele atrairia pessoas para chegarem mais perto e povoar. Então também foi uma estratégia, né, de integrar mais o Brasil, para não ficar tudo voltado ali na zona litorânea e o resto abandonado no interior do país, certo? Então esses foram os principais motivos que levaram o presidente da época, os governantes da época, a estipular o projeto de Brasília e a construir Brasília, né, o Distrito Federal, dentro do estado de Goiás. Então foi separado um território, foi construído, né, delimitado ali o Distrito Federal e dentro do Distrito Federal Brasília. Aí eu trago uma imagem de Brasília e Brasília abriga a casa dos três poderes principais, né, do Brasil. A Constituição ela nos dá três poderes que são os poderes que administram o país. E as casas dessas pessoas que compõem esses poderes estão em Brasília. A casa do Executivo, onde vive o presidente da República, né, que é o poder executivo, aquele que executa as ações. A casa do Poder Legislativo, né, que é onde fica o presidente da Câmara e Senado, né, dos deputados, que é os que criam as leis e os que fiscalizam, né, para saber se as leis estão sendo cumpridas. E a casa do Judiciário, que é o setor responsável por julgar, né, os juízes. O Judiciário é o setor da justiça, que julga e faz se cumprir as leis, né, do país. Então, lá em Brasília estão abrigados os três poderes que regem, que administram o nosso país, e tudo isso está localizado na região centro-oeste do Brasil. Ok, pessoal, vamos adiante. Em relação à economia, a economia da região centro-oeste é bem voltada para o setor primário. Nós não estudamos isso ainda, mas eu vou dar uma pincelada para vocês sobre os setores da economia. E aí nas próximas séries, oitava e nona, a gente vai ter assuntos mais aprofundados para estudar isso. Na economia existem três setores principais, certo? Que identificam, que caracterizam um país ou um estado em qual dessas áreas ele está, ou qual delas é mais forte. No centro-oeste, o setor primário é o mais forte. Qual é o setor primário? Agricultura e pecuária, certo? É o setor que é voltado mais para essa área do campo, para essa área da produção rural. Ele tem indústria, que é o setor secundário, tem, só que representa muito pouco para a economia da região centro-oeste. O que a indústria produz é realmente pouco. O forte principal, não só da região centro-oeste, mas essa força do setor primário, ela alimenta o Brasil inteiro e exporta também para fora do país. É muito forte o setor primário na região centro-oeste, certo? Como eu já citei, o setor secundário é a indústria, né, que ela pega a matéria-prima produzida no setor primário e transforma, né, em produtos industrializados, né, através de maquinários. Ela faz essa transformação, ela faz esse beneficiamento da matéria-prima, por isso que é o setor secundário da indústria. E o setor terciário é o setor do comércio e dos serviços. Seria uma sequência, né? E aí esse produto, quando sai da indústria, ele tem que ser comercializado. Ele vai ser colocado em supermercados, ele vai ser colocado em shopping centers para ser vendido, né? Ou para o mercado interno, nós próprios brasileiros, ou dependendo do que o setor primário produzir, por exemplo, exportar para outros países. Então, esse é o setor terciário, é o setor do comércio e dos serviços, certo, pessoal? Então, como eu já falei, região centro-oeste, o principal setor da economia, né, o mais forte, embora tenha os três, né, em todas as regiões brasileiras existem os três setores, primário, secundário e terciário, mas alguns têm mais força. No caso da região centro-oeste, o setor primário é o setor mais forte. Ok, gente? É só para dar um exemplo também da questão de o beneficiamento do setor primário para o setor secundário, vou dar um exemplo para vocês, o leite.
né? Quando você tem uma fazenda que tira leite, aí nós podemos dar até exemplos da nossa região. Nós temos aí o setor primário, certo? É onde tem ali o gado, o leiteiro, né? E aí o agricultor, o pecuarista que tem o gado, ele cria as vacas de leite e tira aquele leite, né? Esse leite ele vai para um resfriador, quem mora no sítio ou quem já viu sabe, ele é colocado uma geladeira gigante, que é o tamanho de um tanque, onde vários produtores colocam este produto, o leite, que é a matéria-prima, né, que é o setor primário, dentro desse resfriador. Quando ele está cheio, o cara da indústria, né, eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, aqui em Águas Belas, na nossa região, nós temos a empresa Belo, de iogurtes, de queijo, que é a indústria, né, que pega a matéria-prima, que é o leite, pega dos resfriadores, eles também têm as próprias produções, as próprias vacas leiteiras, e aí pegam e beneficiam essa matéria-prima. Como é que é esse beneficiamento? Quando você transforma o leite em iogurte, quando você transforma o leite em queijo, você está fazendo beneficiamento através da indústria. Tem que ter um maquinário, tem que ter toda uma estrutura para você transformar essa matéria-prima num produto secundário dentro da indústria. E aí depois da indústria ele vai para o setor terciário, que é o setor de vendas. Aí os vendedores dele passam vendendo o produto para os supermercados, né, para as mercearias, para os bares, e aí daí esse produto chega e é vendido até chegar à nossa mesa para nós consumirmos. Então esses são os três setores da economia: primário, secundário e terciário. Mais à frente a gente vai estudar com mais detalhes, né? Dependendo do lugar que a gente for estudar, a gente vai ver direitinho qual setor é mais forte em cada lugar. Aí eu trago algumas imagens, né, de plantações, de gado, de milho, de café, que é para vocês terem ideia do foco do setor primário, né? Tá ligado à agricultura e à pecuária. Lembrando, na agricultura, a arte de manusear a terra com plantações, pecuária, a arte de criação de animais, não só gado bovino, mas também porcos, né? Toda a gente fala de criação de animais, a gente está falando de pecuária, ok, pessoal? E aí, falando em pecuária, a pecuária mais forte no Centro-Oeste é a pecuária bovina, certo? As maiores criações de gado do Brasil estão na região Centro-Oeste, que alimentam tanto o mercado interno, com o gado de corte, né, que é o gado especificamente para se consumir a carne, como também é exportado, né, como eu disse a vocês, vendido para outros países. Representa um valor muito alto da economia brasileira esse comércio da agricultura e da pecuária da região Centro-Oeste. Por isso que vocês veem, como eu citei para vocês, que a população, a densidade demográfica é baixa. Por quê? Porque a maioria dos espaços eles estão preenchidos com essas terras. Tanto terras de agricultura em larga escala, para exportação também, como terras para a criação dos gados. Então, veja, a concentração de pessoas está mais nas cidades, mas no campo, grande parte do campo é preenchido com esse tipo de economia, economia do setor primário. Por isso que nós não temos tantas pessoas, né? Assim, é um lugar que é mais campo mesmo e é mais voltado para o setor primário. Outra coisa, pessoal, que é bem marcante na região Centro-Oeste são as agroindústrias. Então, acabei de dizer a vocês que lá tem muitas terras, né? Que muitas delas são agricultáveis para exportação. Com isso, a região Centro-Oeste é a região mais mecanizada que tem no Brasil. Ou seja, existe uma junção. Eu falei para você do setor primário, que é a agropecuária, e falei para você do setor secundário, que é a indústria. Na Centro-Oeste a gente tem uma presença muito forte da agroindústria, que é como se fosse a junção desses dois setores. Como assim, professor? Eles fazem as plantações, as colheitas, de uma forma muito mecanizada. Trazendo o maquinário, eu trago uma foto aí para vocês verem. São maquinários totalmente desenvolvidos, com tecnologias muito avançadas, né? Que eles conseguem plantar uma grande quantidade muito mais rápido do que se fosse mão de obra humana, colher também muito mais rápido do que se fosse mão de obra humana. Então, o maquinário na região Centro-Oeste, ele, principalmente nas grandes plantações, né, nos grandes proprietários de terra, ele está muito desenvolvido. E aí a gente chama isso de agroindústria, é a utilização de mecanismos, como se fossem máquinas, como se fossem robôs, né, que auxiliam no processo de produção, produzir cada vez mais riquezas no campo, através desse investimento no maquinário.
Já pensou se todo esse trabalho fosse feito por mãos humanas, né? Além de demorar muito e ter que contratar muitas pessoas, não seria a mesma coisa, certo? Então, gravem esse nome, agroindústrias, muito forte na região centro-oeste também. E aí, pessoal, um problema recente que está acontecendo muito, está passando muito na televisão e é bom a gente tratar, já que a gente está estudando a região centro-oeste, são as queimadas, certo? Nos domínios morfoclimáticos que nós estudamos, o principal domínio que está dentro dessa área do centro-oeste é o cerrado, né? Mas existe também o Pantanal, que não é um domínio morfoclimático, mas é um bioma, certo? Eu acho que vocês devem ter estudado em ciências os biomas. E está sendo muito atingido, né, a região centro-oeste por essas queimadas. E vocês podem perguntar, professor, por que ela ocorre? Tem vários motivos, certo? Existem os motivos naturais, existe uma época do ano que fica muito seco esse tipo de vegetação lá, então qualquer faísca, às vezes até um cigarro jogado no mato, ele pode desencadear um incêndio. Existem os incêndios acidentais, que podem acontecer onde a pessoa não queria, mas acabou acontecendo, e quando se espalha é muito difícil de conter, né? Como eu disse a vocês, pelo próprio tempo, às vezes seco, sem chuvas, pela mata já está seca, que é uma facilidade tanto de pegar fogo como de se espalhar rápido, fica muito difícil de conter, né? E existe também o incêndio criminoso, certo, pessoal? Quem faria esse incêndio criminoso? Pessoas interessadas, né, em acabar com a vegetação natural da terra para pegar essa vegetação no lugar e plantar ou criar o gado, plantar a ração para o gado, como capim, ou plantar a própria soja, que é um dos principais vegetais plantados para exportação, né? Ou abre o espaço para a própria criação do gado, certo, gente? Então, da mesma forma que existe a queimada acidental, existe a queimada proposital. E a gente vê que às vezes tem um pouco da junção das duas, né, que está acontecendo agora, né? E aí só tem a prejudicar o meio ambiente, né? Porque você destrói uma vegetação natural. O Brasil já vem acabando faz muito tempo com as suas vegetações. A prova disso é a Mata Atlântica, como eu disse a vocês, que era a mata que percorria o litoral, mas como os europeus chegaram pelo litoral e povoaram essa área, praticamente hoje não existe mais Mata Atlântica, porque as grandes cidades tomaram de conta do litoral brasileiro, né? Existem muitas poucas reservas. A floresta amazônica ainda é a que é mais preservada, mas também passa por processo de queimada. Nós vamos ver na próxima aula sobre a região norte, que agora a gente está falando do centro-oeste. E esses biomas, né, tanto o Pantanal como o Cerrado, que ainda nós temos também natural, vem sendo muito desgastado, muito degradado com essas queimadas, infelizmente, pessoal. Uma vez começados os incêndios, assim, são impactos catastróficos e muito difícil de reverter. Leva muito tempo para a floresta se recuperar. Ela queima muito rápido e para que ela se recupere, para estar como ela estava antes da queimada, demora muito, né? E nós nem sabemos se realmente o objetivo é recuperá-la ou já aproveitar realmente essa área que já foi queimada para plantações de soja, de agroindústria, de pecuária novamente, certo? Então é algo a se pensar, a geografia está aí para raciocinar em cima desses problemas. Quando vocês veem essas queimadas, com essa explicação, espero que fique um pouco mais claro por que elas acontecem, né? Quais são seus objetivos. Como eu falei, tem acidentais, sim, acontece, e o clima, né, do período do ano, juntamente com o mato seco, ele favorece que se espalhe rápido, mas existe também os incêndios criminosos. Ok, pessoal? É isso, gente. Região Centro-Oeste. Atividadezinha simples, né? Como está sendo as outras também. Questão: quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste? Porque a densidade demográfica do Centro-Oeste é baixa? Porque o governo decidiu levar a capital do Brasil para o Centro-Oeste? O que são agroindústrias? E por que as queimadas causam tantos impactos no Centro-Oeste? Ok, pessoal? É isso. Próxima semana a gente finaliza essa série de 5 aulas sobre cada região e a gente vai dar seguimento com outras atividades, tá bom? Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.